Ituano 1, Guarani também 1. O Guarani não pode perder os gols que perdeu na partida, e eu tô falando do Bruninho. Jogo igual, jogo difícil, complicado. Os números dão conta que a partida foi até nos números pró-Ituano. E essa dificuldade não é novidade para ninguém, nem para o loser. O time não competiu. O empate dentro de casa com o Ceará foi bom porque o time desempenhou. Hoje não. Apesar dos gols perdidos, eu não gostei do Guarani. O Guarani não pode ser um time de uma nota só. Marcou o Matheus Bueno, o Guarani não joga mais? Só com ligação direta? Precisa, e já deu tempo para o Humberto Loser, né? E é assim mesmo. Se estava bom, hoje, e eu estou comentando a partida contra o Ituano, o time não pode, não é, ter um jogador que recebeu uma marcação em 70% do jogo, não ter uma alternativa para colocar essa bola no chão e efetivamente organizar. Time lento também, não é? O pouco que ele participou, ele conseguiu fazer ou dar fluência ao meio-campo do Guarani. Consequentemente, os atacantes participaram. Mas hoje os laterais não foram bem. O Diogo Matheus saiu machucado, o Mike saiu também, porque houve uma alternativa. Eu até perguntei sobre o Enderson na lateral direita. Eu não entendi porque ele não colocou o Alvarinho ali, não é? Mas eu não vou colocar a culpa no Enderson no gol do Ituano, porque ele estava com 2 ali. Entrou meia, o número 10, por dentro da Davi Araújo, e tava o pombo atrás do Anderson. Então ele ficou no meio do caminho. Ele fechou no número 10 do Ituano, mas a bola caiu nas costas. E para a felicidade do Ituano, ele deu uma chapa e fez o gol. Não é? Fez um golaço de primeira, o Pomba. Não é? Que depois ficou com a asa quebrada, mas até ali ele fez um golaço. Empatou o jogo. Então o Guarani teve chance de fazer o gol da vitória e o Ituano também. Agora, eu também achei que com as mexidas o Humberto Loser não conseguiu fazer aquilo que ele pretendia e o time se desorganizou depois dos 25, 30 minutos do segundo tempo. Eu não gostei do que vi. Eu não gostei do time defensivamente. Os laterais que jogaram o segundo tempo não deram conta do recado. O meio-campo não teve fluência e o time cansou. E aí o Humberto Loser, eu falei isso com 34, 33 minutos, com uma mexida ou mais uma possibilidade, duas mexidas e uma paralisação, o que ele ficou? Entre a cruz e a espada, eu tiro o Bruno Mendes e tiro o Bruno José, que estavam mortos fisicamente, estavam nitidamente só andando em campo. E para piorar tudo isso, ele só conseguiu mexer a 36 ou 37 e quem entrou mal. O Isaac entrou passeando e o Lucas Silva, de novo, como disse o Boles, de maneira precisa, mais uma vez participando negativamente do jogo, recebendo oportunidade e não jogando absolutamente nada. Mas diga-se, o Ituano, com as mexidas do Marcinho, foi para dentro do Guarani. Com as mexidas, o Ituano ficou melhor do que o Guarani com as mexidas. Não é que o Ituano mereceu a vitória. Eu acho que o jogo foi equilibrado em termos de chances. Mas em termos estatísticos, se você pegar na Vera aqui, os dados estatísticos pró-Ituano são mais positivos do que pró-Guarani. Então isso explica um pouco a dificuldade que o Guarani teve. Eu lembro quando o Bruninho perdeu o segundo gol, defesa do Jefferson Paulino, eu chamei o Boles e disse, olha, não pode perder os gols que o Bruninho perdeu no segundo tempo. 1-4 e outro cara a cara, quantos minutos foi, Edu? Você se lembra bem? Não, tá aqui, a cara a cara foi... O cara a cara que o... 14, 2 minutos depois do gol do Ituano, 14 minutos. Se você faz o 2-0 ali, muda a história do jogo. Não é que o Ituano não empataria, mas a partida ela tem um outro encaminhamento. Não é? Com 2-0, com 15 do segundo tempo, você joga um caminhão de concreto no time da casa. É a característica do jogo, fica diferente. Até o treinador, com uma vantagem um pouco maior, ele consegue queimar a última parada para fazer as duas mexidas. Teria mexido antes o Humberto Loser. Então, a circunstância do jogo atrapalhou muito o Guarani. Primeira circunstância que atrapalhou, a contusão do Diogo Matheus. Segunda coisa que atrapalhou muito a vida do Guarani, os gols perdidos do Bruninho. E terceira característica e problema que o Guarani teve no jogo, a contusão do Bruninho. Que dos caras que estavam na frente, era o cara, apesar dos gols, mais lúcido do Guarani. Então, o jogo de hoje, eu vou dizer o seguinte, pode comemorar, torcedor, o empate.
porque quase que o Guarani volta para Campinas sem nada na sacola. 1-1, o ponto foi bom, mas o futebol, o desempenho, eu não gostei. Edu Pinheiro.